Cara, se você fizer essas 3 coisas aqui, não tem como o seu 2025 dar errado. Entenda isso, não tem como. É só se você for um jegue mesmo pra dar errado. Porque, ó, eu vou te dar aqui hoje 3 dicas, ou melhor, um ensinamento de 3 princípios que, se você cumprir cada um deles, não tem como o seu 2025 dar errado. Então fica aqui nesse vídeo, porque hoje eu vim trazer essas 3 chaves aqui que vão transformar a sua vida. Editor, solta a vinheta aí. Fala, meus queridos, como vocês estão? Meu nome é Vinícius, para quem não me conhece, sou cristão, filho de Deus, tenho 21 anos, moro aqui em São Paulo e estou começando, a trazer mais vídeos a partir desse ano de 2025 aqui. Algumas pessoas já estão acompanhando e hoje eu vim trazer aqui 3 chaves importantíssimas, imprescindíveis para você que quer ter o seu ano totalmente diferente do que você já teve lá atrás. Talvez em alguns anos passados você já olhou para trás e você falou assim: caramba, nossa, parece que esse ano aqui nada vai mudar, nada vai para frente, nada dá certo. Calma, eu quero te dizer uma coisa. Calma, porque hoje eu vou te dar aqui 3 chaves, como eu já disse aqui no começo do vídeo, na verdade 3 princípios. E o que são princípios? Eu já vou te explicar. E esses 3 princípios, eles vão transformar a sua vida, independente se você é cristão ou se você não é cristão, tá bom? Então fica aqui nesse vídeo, porque hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. O que são princípios, Vinícius? Bom, princípios são leis espirituais. Essas leis espirituais, elas foram formadas por Deus. Por que que Deus formou os princípios, Vinícius? Porque os princípios, além de serem leis espirituais, eles foram formados para que nós, como seres humanos, que somos pecadores e cometemos muitos erros, errássemos cada vez menos. Ou seja, o princípio não é para te tornar um robô ou para te tornar um religioso. Não, o princípio, ele serve para te fazer errar menos. Então, quanto mais você pratica o princípio, menos você erra e mais você acerta. Então, por que não praticar? E é algo simples, é algo que só vai exigir uma coisa de você, que se chama obediência. Você vai precisar obedecer para você cumprir os princípios, mas eu te garanto uma coisa: no final dessa obediência sua, vai ter uma grande recompensa para você. Bom, sem mais delongas, a primeira lei espiritual, ou o primeiro princípio, significa amar a Deus acima de todas as coisas. Eu falei aqui para você que você não precisa ser cristão para você prosperar, não é verdade? Prosperar, pessoal, não significa só na área financeira, é prosperar em todas as áreas. Porque fala uma coisa pra mim: do que adianta você prosperar na área financeira, mas você não ter saúde? Do que adianta você prosperar na área de relacionamentos, mas dentro da sua casa você não tem comunhão com ninguém? Não adianta nada, não é mesmo? Você precisa entender uma coisa, que amar a Deus acima de todas as coisas, cara, vai abrir um leque de oportunidades na sua vida. E quando eu falo oportunidades, não me entenda mal. Não estou falando aqui no ponto de vista interesseiro. Estou te dizendo que a sua vida vai ter uma virada de chave tão grande, porque vai começar primeiro na sua mente. Quando você começa a honrar a Deus acima de todas as coisas, tudo na sua vida começa a ser transformado. Por exemplo, se antes você não amava a Deus acima de todas as coisas, você amava alguma coisa acima de todas as coisas. Por exemplo, algumas pessoas hoje em dia, elas amam acima de todas as coisas o dinheiro. E aí o que acontece? Quando o dinheiro ele acaba, essa pessoa, ela fica depressiva, fica ansiosa e, acredite se quiser, tem pessoas que até se suicidam por causa de dinheiro. Então, por que elas se suicidam? Por que elas ficam depressivas, ansiosas, com medo do amanhã? Elas colocam o dinheiro acima do que deveria estar lá em cima, que é Deus. Então, quando você coloca no lugar de Deus aquilo que ele deveria estar, como por exemplo o dinheiro acima de Deus, você está trocando um pilar essencial. Deus tem que estar lá em cima e o dinheiro, ele vem nos degraus abaixo. O dinheiro, na verdade, ele tem que estar abaixo de Deus, abaixo da sua família.
e também abaixo da sua saúde. É claro, eu não estou sendo hipócrita falando aqui, só estou dando um exemplo de que o dinheiro não é importante. O dinheiro é importante, mas tanto o dinheiro como qualquer outra coisa não pode estar acima de Deus na sua vida. Caso contrário, algumas coisas vão sair fora do lugar na sua vida e você pode sofrer graves consequências por conta de uma decisão que você talvez nem notou. Então, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, coisas extraordinárias começam a acontecer. A sua ótica, a sua visão, ela começa a ser transformada. Você não olha mais para as coisas do jeito que você olhava antes. Quando vem um problema, por exemplo, você não enxerga mais aquele problema como um problema que vai te paralisar. Você encara aquele problema como um treinamento que vai fazer com que você seja transformado e preparado ou preparada para o propósito que Deus já estabeleceu para você. E isso é só uma das coisas que Deus transforma na sua vida. A mentalidade, o seu modo de ver as coisas, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus relacionamentos, a sua área financeira, profissional, conjugal, tudo. Por quê? Porque você, quando você coloca Deus acima de todas as coisas, você está falando para Deus, Deus, eu te priorizo acima do dinheiro, acima da minha esposa ou do meu esposo, eu te priorizo acima dos meus amigos, da minha área profissional, acima de tudo. E Deus, Ele ama pessoas obedientes. Então, se você é uma pessoa obediente, cara, Deus ele tem o maior prazer em te recompensar. Que pai que não gosta de recompensar o filho quando o filho é obediente? Você já viu aquele caso do filho quando ele vai bem na escola, tira boas notas e o pai fala assim, se você tirar uma boa nota, eu vou te dar um presente. A mesma coisa com Deus. Se você obedece aquilo que Ele está falando para você, as leis espirituais, os princípios, cara, você vai ter a consequência positiva disso. Então pratique esse primeiro princípio, que é amar Deus acima de todas as coisas. Segundo princípio, a lei da semeadura e da colheita. A lei da semeadura e da colheita, ela funciona tanto para pessoas que acreditam em Deus ou creem em Jesus, quanto para pessoas que não creem em Jesus ou nem creem em Deus. Um exemplo disso, existem pessoas que são ateus, sei lá como que fala isso. Pessoas que são agnósticos, como por exemplo o próprio Elon Musk. Elon Musk é agnóstico, não acredita em Deus, acredita acho que em forças de energias, enfim, crença dele. E o cara é o mais rico do mundo. E ele cumpriu esse princípio aqui que eu vou te falar agora, da semeadura e da colheita. E o que é a semeadura e a colheita, Vinícius? Semear significa plantar e colheita significa colher. Então quando você vê lá na fazenda um agricultor, primeiro ele planta a semente, depois de um tempo ela germina, ela começa ali a criar raízes na terra, depois ela cresce e dá frutos. Quando dá frutos, é o tempo da colheita. Ou seja, da mesma forma é para nós, só que em todas as áreas da nossa vida isso funciona. Por exemplo, se você planta harmonia numa amizade, você vai colher harmonia. Se você é uma pessoa que planta amor, você vai colher o amor. Ou seja, tudo que você planta, você vai colher. Vamos dizer aí no mundo do investimento, se você planta ali todos os meses ali uma quantia, lá na frente você vai colher. Se você planta oração, se você planta jejum, se você planta leitura da palavra, você vai colher. Então é basicamente isso. Qual área da sua vida hoje que você precisa plantar e que você precisa, ou melhor, que você quer colher? Qual área da sua vida que você também quer colher? Então é você olhar para essa área que você quer colher e você começar a plantar agora. Então plante. E a dica que eu te dou nessa lei aqui da semeadura e da colheita, plante boas sementes. Porque quando você planta boas sementes, coisas extraordinárias você colherá. Então, plante boas sementes. E terceira coisa, que não é a menos importante, eu deixei por último, mas as três são muito importantes. A primeira lá é a top 1, né? Mas essas daqui, tanto a lei da semeadura e da colheita quanto essa de agora, que é a que eu vou falar agora, são importantes do mesmo nível. Então, a terceira lei espiritual é honrar pai e mãe. Eu sei, talvez você que está assistindo esse vídeo não tenha um bom relacionamento com seus pais. Talvez você não teve pai, talvez você não teve mãe, eu não sei como que é a sua história. Mas eu quero te falar uma coisa, quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está plantando obediência. Você está obedecendo o primeiro, o segundo e o terceiro juntos. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, logo você o obedece. Correto? Quando você obedece a Deus, você também vai plantar e depois colher, porque você primeiro amou a Deus e depois você cumpre a lei da semeadura e da colheita. E quando você ama a Deus, planta e sabe que vai colher, já tem consciência dessas duas leis,
Logo, você entende que honrar pai e mãe não é por eles ter sido bons ou ruins, mas é questão de obediência, é questão de obedecer e amar a Deus acima de todas as coisas. Você não faz por causa dos seus pais, você não faz por causa do pastor, você não faz por causa de fulano A, de fulano B que está falando para você. Você faz por livre e espontânea vontade porque você ama a Deus. Entendeu? Então, quando você honra os seus pais, você abre uma janela. Você abre uma janela na sua vida de bênçãos que você começa a colher. Então, plante isso. Independente se seu pai ou sua mãe não foram tão bons assim com você. Plante. Plante obediência. Honre os seus pais. Porque lá na frente, Deus vai te dar uma esposa que te honre, vai te dar filhos que te obedeçam e vai te dar prosperidade em todas as áreas, não é isso que você quer? Então simplesmente faça isso, simplesmente obedeça. O resumo final desse vídeo é: obedeça, apenas obedeça. Eu te dei aqui 3 leis espirituais, 3 princípios que você não precisa provar nada para ninguém, é só você obedecer. Se você obedecer, plantando obediência, você vai colher coisas extraordinárias no seu 2025. Gostou desse vídeo? Então já curte, já se inscreve nesse canal para o YouTube entender que o nosso vídeo aqui é relevante e entregar para mais pessoas que precisam ver isso. Que Deus te abençoe, faça essas 3 coisas que eu tenho certeza que o seu 2025 não vai ser o mesmo.